E hoje eu vou te ensinar a devolver um produto do AliExpress que não tem etiqueta de retorno. Fala pessoal, beleza? Se você caiu nesse vídeo, provavelmente você está precisando devolver o seu produto porque você venceu a disputa, mas está com dificuldades para poder gerar a etiqueta ou receber uma etiqueta do AliExpress. E é justamente por isso que a gente resolveu produzir esse vídeo, para poder ajudar a todas essas pessoas que diariamente entram em contato com a gente pedindo ajuda, né, para poder devolver o produto para o AliExpress, só que por algum motivo o AliExpress não forneceu uma etiqueta e também não forneceu instruções claras de como retornar o seu produto. E hoje eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo sabendo enviar qualquer produto de volta para a China. E se esse vídeo te ajudar, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Então, bora aprender a mandar um produto de volta para a China. E a primeira coisa que a gente tem que entender é qual o seu caso. Atualmente existem 3 tipos de devolução no AliExpress. O primeiro caso é a devolução grátis, que lá no anúncio mesmo está escrito devolução grátis. E esse caso é o mais fácil de todos, porque assim que você abrir a disputa e ganhar, o AliExpress vai te dar uma etiqueta, você prega no seu pacote e só leva até os correios. Esse é o melhor dos casos, né? É o melhor dos mundos porque é muito fácil, basta pregar a etiqueta, levar lá que tá tudo resolvido. Mas se você tá nesse vídeo, provavelmente esse não é o seu caso. Então a gente tem que pular pro caso 2 e o caso 3. E eles são basicamente iguais. O que vai mudar de um para outro é só que em um caso o vendedor vai pagar pelo frete no final de todo o processo e no outro você vai pagar pelo frete no final de todo o processo. Mas o que eles têm em comum é que ambos os casos, tanto o caso 2 quanto o 3, você vai ter que gerar a etiqueta de envio e você vai ter que pagar pelo frete, beleza? Então não sei se ficou muito confuso, mas em um caso você vai pagar pelo frete e depois vai receber de volta esse valor que você pagou pelo frete, e no outro caso você vai pagar pelo frete e não vai receber de volta. E para saber se você enquadra no caso 2 ou no 3, basta você ir na página da disputa e lá embaixo vai estar escrito assim: o frete vai ser pago pelo, aí 2 pontos, ou pelo vendedor ou pelo comprador. E isso vai sair no resultado da disputa e depois que você vê lá, você vai saber qual dos 2 casos você se enquadra. No meu caso, como dá para ver, o frete vai ser pago pelo vendedor, né? No final de todo o processo. Mas, como eu falei para vocês, eu vou ter que arcar com todos os custos de envio até que todo o processo se encerre e aí eu recebo de volta esse valor. Então, agora a gente já conhece todas as hipóteses de devolução, você já sabe exatamente qual hipótese encaixa no seu caso e agora a gente tem que ver como que a gente vai devolver esse produto aqui. E a primeira coisa que você vai ter que fazer é justamente tirar todas as medidas do seu produto. Como eu falei para vocês, eu vou ter que devolver essa RX 580, então eu vou ter que tirar as medidas da caixa dela. Então você vai ter que tirar a medida de largura, de comprimento, de altura. Eu recomendo que você tire da caixinha que já veio. No caso, essa caixinha aqui, eu tirei as medidas e ela tem 30 por 20 por 10 de altura. Mas a gente também não pode enviar direto nessa caixinha, né? E depois eu vou falar o que você tem que fazer para poder enviar isso aqui com segurança para o chinês. Então, basicamente, depois que a gente tirou as medidas da caixinha, a gente vai ter que pegar. Então você coloca a caixa junto com o produto e pesa. Esse aqui deu mais ou menos 800 gramas. Então eu já arredondei para 1 quilo, né? Para quando a gente for fazer a cotação, ter uma margenzinha e não acontecer nenhum erro na hora da pesagem. Tranquilo? E aí, depois que você tirou todas as medidas, pesou e anotou todos esses dados, eu vou deixar o link na descrição do site dos Correios que você vai fazer a cotação. E lá você vai colocar o tipo de encomenda e também vai colocar o endereço que o vendedor te mandou, né? Então lá você vai colocar que é o país China e qual a cidade. Isso o vendedor vai deixar disponível para você lá na parte da disputa. Então vai ter todo o endereço para você poder enviar lá. Eu aconselho que você preste muita atenção na hora de preencher esses dados, para que não haja nenhum tipo de simulação errada, né? E que o valor não saia errado, que esse valor é muito importante para você saber quanto você vai ter que pagar quando chegar lá nos Correios. Então a gente já colocou todos os dados aqui, já colocou o tipo de mercadoria, já colocou CEP, já colocou a cidade que é para enviar, já colocou o país e agora você vai ter que colocar aquelas dimensões que eu falei para você tirar do seu produto, né? Da caixa do seu produto. Então você preenche tudo certinho aí, comprimento, largura, altura e coloque também o peso. Fica bem atento aqui porque o peso está em gramas. Então, se der 1 quilo, você coloca 1000 gramas, entendeu? Fica atento nisso porque isso pode ser uma pegadinha, às vezes você pode estar desatento e acabar fazendo uma cotação errada. E agora que você já preencheu todos os dados, você pode clicar em calcular e você vai ter 3 estimativas, né? Na verdade é 3 ou 4 estimativas. Eu recomendo sempre que
você pegue a mais barata. Até porque o AliExpress, ele pede que você faça isso, para não mandar por encomenda expressa. Se você contrariar o AliExpress, pode ser que você não receba de volta o seu frete, né? E aí você já aproveita, tira um print do valor e manda lá no chat do vendedor. Por dois motivos. Um, porque o AliExpress pede que você faça isso. E dois, porque pode ser que o vendedor faça uma proposta melhor, né? Afinal, ele vai ter que pagar esse frete depois e pode ser que não seja interessante para ele. Por exemplo, vamos supor que essa placa aqui estava estragada, um cooler que custa R$50 e o envio é R$200. Se o vendedor me oferecesse R$200 para ficar com essa placa, seria interessante para mim e para ele, porque ele teria que pagar o frete de volta e para mim eu compraria um cooler e consertaria a placa, né? Mas no meu caso, o que está estragado é justamente a placa, então para mim não compensa nem o valor que ele for me dar, mas pode ser que para você compense. Então, basicamente, a gente já sabe qual o tipo de devolução que você vai ter que fazer e quanto isso vai custar. E sim, você vai ter que desembolsar essa grana. No caso da minha devolução, cerca de R$200. Eu vou ter que pagar isso à vista lá nos Correios, mas depois eu vou receber isso de volta, né? Como eu falei para vocês. E aqui existem duas possibilidades para você receber esse frete. Se o vendedor te devolver em dinheiro, beleza. Mas se ele recusar a te devolver isso, quem vai te pagar é o AliExpress. Só que aí ele não paga em dinheiro. Ele te paga em cupom. Isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Então, com certeza, esse é o lado ruim de ter que mandar alguma coisa para a China. É você, talvez, gastar muito com frete e depois receber um cupom em vez de receber dinheiro. E como eu falei para vocês, do caso 2 e 3, né? Um que você vai pagar e vai receber de volta e o outro que você vai pagar o frete e não vai receber de volta. Se você for esse caso que vai ter que pagar o frete, né? Se no resultado da sua disputa apareceu que o comprador vai ter que pagar o frete, eu te aconselho a não enviar, porque você vai pagar R$200 de frete, vai ficar sem o produto e sem R$200, né? Talvez não compense e aí você tem que fazer a sua análise. Esse é o pior dos casos e espero que não aconteça com você. Mas bora lá. O que a gente tem que fazer agora é embalar esse produto. Como o meu produto veio dentro dessa caixa aqui, eu tenho que embalar ele, colocar ele de preferência dentro dessa caixa, proteger ele o máximo possível e eu também vou ter que colocar algo aqui fora. Você simplesmente não pode chegar com essa caixinha lá e tentar enviar, porque o Correios não vai aceitar. Então você tem que fazer duas coisas. Depois que você colocar o seu produto dentro da caixa que ele veio, e se ele não veio com caixa, procure uma caixa que caiba ele e coloque. Então você vai ter que colocar ou dentro de um envelope cinza ou branco, que não tenha nenhuma etiqueta, ou você vai colocar papel pardo, exatamente o que eu vou fazer nessa encomenda. E por que isso? Porque o correio, ele obriga você a fazer isso. Se você chegar ou com a caixinha assim, ou pegar o envelope que veio esse produto aqui e tentar ir lá, ele vai rejeitar. O correio não aceita envelopes que já tenham etiqueta, o correio não aceita envelopes que tenham sido cortados ou abertos, entendeu? Então faça isso antes, porque senão você vai perder o seu tempo. E agora eu vou embalar esse produto e agora eu volto. Então bora lá, pessoal. O pacotinho foi todo embalado. Como eu falei para vocês, você tem que passar ou um papel pardo ou colocar dentro de um envelope, né? No caso a gente tinha papel pardo aqui, então foi isso que a gente fez. Olhadinha aí como ficou. A gente colocou todos os acessórios, tudo dentro da caixinha e passou o papel pardo. Dá para ver que a gente colocou aqui o número do pedido. O vendedor pede isso aí para que ele possa identificar na hora do retorno, né? Então a gente já deixou aqui. E também eu sugiro que você imprima a página de devolução. Por quê? Porque aqui tem o endereço de entrega, né? O endereço aí que tem que enviar para o vendedor. Então isso aqui vai ajudar muito na hora de você levar lá nos correios, para que ele não erre nenhum número, não erre nada, né? Então, com isso aqui em mãos, agora a gente tem que ir até os correios, porque lá nos correios a gente vai entregar a encomenda para eles, eles vão medir, pesar, fazer tudo aquilo que a gente já fez e também vão colocar esse endereço aqui para poder gerar uma etiqueta pra gente. Então assim que eles gerarem a etiqueta, eles vão pregar aqui, talvez tenha até que fazer alguma declaração de conteúdo, mas assim que tudo for feito, a gente vai ter que pagar aqueles R$200 e aí sim a gente vai ter um comprovante. E aí com esse comprovante a gente pode pedir o reembolso, né? Então, bora até os correios. Hoje já é outro dia, aliás, já é outro mês, né? Porque essa postagem foi feita no dia 23 de maio e agora a gente já tá no mês de julho. E como eu falei para vocês, depois de realizar a postagem, você recebe um comprovante e esse comprovante é muito importante. Por isso que eu oriento vocês a pegar o comprovante e já tirar uma foto, porque esse papel ele é muito sensível, pode acabar apagando e você vai precisar dele. Porque nesse comprovante, além de ter o valor que você pagou pelo frete, tem também o código de rastreamento. E você tem que informar esse código de rastreamento lá na sua página da disputa. Então assim que você chegar em casa, depois de enviar esse produto, você já abre a sua página de disputa, vai lá e coloca o código de rastreamento, que o sistema vai entender que você fez a postagem e depois de algum tempo vai liberar
liberar esse reembolso. E no meu caso, eu recebi o reembolso no dia 21 de junho, ou seja, né, pouco menos de um mês depois da postagem. Mas ainda faltava receber o valor do frete, né, aqueles R$198. Então eu segui as ordens do AliExpress, que é primeiro entrar em contato com o vendedor. Fui lá, falei para ele que eu fiz a postagem, mandei o comprovante de envio, e o vendedor deu aquela desconversada, e no final ele falou para que eu entrasse em contato com o AliExpress, que ele iria me reembolsar e depois ia descontar da conta dele. Então, como eu entendi isso como uma negativa do vendedor, eu já entrei em contato direto com o AliExpress. E para entrar em contato com o AliExpress é bem fácil. Você vai pegar o seu aplicativo, vai clicar em Central de Ajuda e depois vai abrir um chatzinho, você fica escrevendo lá assim, atendimento, até aparecer uma opção de chat online. E aí você clica e já vai entrar em contato direto com o atendente do AliExpress. E depois disso é só você descrever, né, como foi sua disputa, que você já fez o envio, e aí você vai ter que mandar também o número do seu pedido e o comprovante de envio. Por isso que é importante você tirar uma foto assim que você recebe o comprovante, porque sem esse comprovante você não vai receber o frete. E aí depois de explicar tudo para o atendente e enviar todos os comprovantes, você vai receber um número de protocolo. E aí depois de algum tempo você vai receber uma mensagem, provavelmente no seu e-mail, falando que deu certo e que você vai receber aquele valor na forma de cupom, né? E esse foi o caso, né? Eu recebi esse reembolso do frete, um cupom de R$214, se eu não me engano. Então dá para ver que o valor foi um pouquinho a mais, né, do que eu paguei de frete, mas deve ser pela cotação do dólar. E não, pessoal, não dá para você sacar esse cupom, tentar enviar ele, trocar por dinheiro, não dá. Só dá para utilizar ele em compras no AliExpress. Então, esse pode ser o lado ruim, né, de devolver as coisas aí para a China quando você tem que pagar o frete, mesmo que você receba depois, que você basicamente fica preso a esse cupom, tendo que gastar de novo no site. Mas é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido resolver todas as dúvidas sobre esse tipo de envio, mas caso tenha ficado alguma, deixa aí nos comentários que depois eu respondo. Então, um grande abraço e tchau!